Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar então a estudar progressão geométrica, tá? E nessa aula de agora então, o que a gente vai falar vai ser sobre a soma dos n primeiros termos de uma PG, tá bom? Bom, então, assim como na progressão aritmética, eu vou denotar a soma dos n primeiros termos por Sn. Então, o que a gente tem? A gente tem então que a soma dos n primeiros termos é A1 mais A2 mais A3 até a N. Tá legal? Bom, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou multiplicar dos dois lados por N. Por N não, desculpa, por Q. Então eu vou multiplicar do lado esquerdo por Q. Então vai ficar Q vezes essa soma vai ser igual a A1 vezes Q, mais A2 vezes Q, mais a n menos 1 vezes Q, mais a n vezes Q. Ah, Gustavo, mas por que você fez isso? Bom, presta atenção aqui, ó. O A1 vezes Q, o A1 vezes a razão, por definição, ele é igual ao A2, tá? O A2 vezes Q, por definição, ele é igual ao A3. Ou seja, então eu transformei o A1 no A2, eu transformei o A2 no A3, e assim sucessivamente. O AN menos 1 vezes Q é o AN. E o AN vezes Q, ele é quem? Ele é o AN mais 1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a soma de cima e vou subtrair da soma de baixo. Quando a gente faz isso, o A2 vai embora com A2, o A3 vai embora com A3, todo mundo que está aqui, nessas reticências aqui, vai embora com todo mundo que está nessas reticências aqui, certo? E esse AN que está aqui, vai embora com esse AN que está aqui. Então, o que a gente ficou, né? Do lado esquerdo, a gente ficou com Sn menos Q vezes Sn. Foi isso que a gente ficou do lado esquerdo. Do lado direito, a gente ficou com A1 menos o AN mais 1. Sendo que o AN mais 1 ele é A1 vezes Q elevado a N mais 1 menos 1. Então, simplifica aqui. A gente tem Sn em ambas as parcelas aqui, então a gente pode colocar o Sn em evidência. A gente tem A1 em ambas as parcelas aqui, então a gente pode colocar o A1 em evidência. Então, isso aqui vai ficar Sn vezes 1 menos Q igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a N. Como a gente quer a soma, então a gente tem que isolar o Sn. Então, passa para cá. Então, isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui vai nos dar, então, que o Sn ele é igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Ou ainda, o que é muito comum também de se escrever, é multiplicando por menos 1 em cima e embaixo. Então, isso aqui vai ficar A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, essas são as duas maneiras que a gente tem de escrever a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica.
E é fato que aqui a razão tem que ser diferente de 1, tá? Porque se a razão for igual a 1, a gente vai zerar o denominador e aí isso não faz sentido. Tá legal? Beleza? Bom, então, essa é a forma do tempo geral. Então, vamos ver agora dois problemas em que a gente utiliza esse conceito da soma dos n primeiros termos de uma PG. Bom, então vamos lá. Nosso primeiro problema vai ser o seguinte, ó. Numa progressão geométrica, a soma do segundo termo com o quinto termo é 84 e a soma do terceiro termo com o sexto termo é 252. Então, a soma dos 5 primeiros termos dessa progressão geométrica é igual a... Bem, então vamos lá. O que foi dado? Foi dado que o segundo termo mais o quinto termo é igual a 84. E o terceiro termo mais o sexto termo é igual a 252. E o que a gente quer é a soma dos 5 primeiros termos, então a gente quer o S5. Bom, se a gente quer a soma dos 5 primeiros termos, como é que fica a soma dos 5 primeiros termos? Fica A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, para a gente calcular essa soma, a gente precisa achar o A1 e a razão, né? É isso que a gente precisa achar. Bom, mas repara o seguinte aqui, ó. O terceiro termo é o sucessor do segundo. O sexto termo é o sucessor do quinto. Então, a gente pode escrever... Então, ó, vou partir daqui. Então, a gente pode escrever esse A3 como A2 vezes a razão. E a gente pode escrever esse A6 como A5 vezes a razão. Tudo isso aqui igual a 252. Ocorre que a gente tem a razão em ambas as parcelas. Como a gente tem a razão em ambas as parcelas, a gente pode colocar essa razão em evidência. Então, vai ficar a razão vezes A2 mais A5 igual a 252. Acontece que A2 mais A5 foi dado, né? A2 mais A5 é igual a 84. Então, esse camarada aqui, ele é igual a 84. E aí, vamos lá. Simplifica aqui, ó. 252 dividido por 84, isso aqui vai dar 3. Ou seja, então a razão dessa progressão geométrica é 3. Então, a gente achou já a razão, falta achar quem? Falta achar o A1. Para achar o A1, eu posso partir tanto daqui quanto daqui. Eu vou partir daqui, ó. Então, vamos lá. O A2, ele é o A1 vezes a razão. O A5, ele é o A1 vezes a razão elevado à quarta. Tudo isso aqui igual a quem? Tudo isso aqui igual a 84. Como a razão é igual a 3, então a gente tem o quê? A gente tem, então, A1 vezes 3, mais A1 vezes 3 à quarta, igual a 84. 3 à quarta é 81. Então, isso aqui nos deu 3A1 mais 81A1 igual a 84. 3A1 mais 81A1, isso aqui vai dar 84A1 igual a 84. E, portanto, o primeiro termo, então, é igual a quem? É igual a 1, né? Porque esse camarada simplifica. Então, o primeiro termo ele é igual a 1. Então, achei quem faltava. Logo, a soma dos 5 primeiros termos, então, ficou o A1, que é 1,
vezes a razão que é 3. Aqui eu coloquei n, mas na verdade era 4, né? Era 4 não, perdão, era 5, né? Porque o nosso n é 5, né? Então vai ficar 3 elevado a 5 menos 1 sobre 3 menos 1. Bom, 3 elevado a 5 é 243, então isso aqui ficou 242 sobre 2. 242 dividido por 2 é igual a 121. Então a soma dos 5 primeiros termos dessa PG é igual a 121, logo o gabarito é a letra C. Tá legal? Bom, então dessa maneira a gente matou nossa questão. Bom, então nosso próximo problema é o seguinte, olha só. Uma bola é solta de uma altura de 128 metros em relação ao solo e ao atingir o mesmo, ela sobe a metade da altura anterior, certo? Bom, esse movimento se repete até atingir o solo pela 10ª vez. Nesse momento, em metros, quanto a bola terá percorrido? Bom, então vamos lá. Então, a bola foi solta de uma altura de 128 metros, certo? Então, essa altura aqui é 128. Quando ela sobe a metade, então ela não vai subir tudo, né? Ela vem até a metade aqui, ó. Certo? Então ela desceu 128, aí subiu 64. Ocorre que ela vai descer 64 de novo, né? Depois que ela descer 64 de novo, ao quicar, ela vai subir 32, porque é a metade de 64. Então ela sobe 32 e depois vai descer 32 de novo. Então depois que ela descer 32, ela vai subir a metade. Ou seja, ela vai subir 16. Então ela sobe 16 e depois vai descer 16 de novo, assim até ela tocar 10 vezes no chão. Então ela tocou a primeira, tocou a segunda, tocou a terceira, tocou a quarta. Então vamos dar uma olhada nessas distâncias, né? Na primeira, ela andou 128. Na segunda, ela andou 2 vezes 64, né? Porque ela sobe e desce. Então aqui vai ficar 2 vezes 64. Na terceira, ela vai andar 2 vezes 32. Na quarta, ela vai andar 2 vezes 16. E assim sucessivamente, né? Então repara o seguinte, né? Repare que aqui, o que a gente vai ter? Bom, concorda que as distâncias aqui estão numa progressão geométrica? Então, primeiro termo, segundo termo, esquece esse 2 vezes na frente, já vou falar dele. Segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Então aqui a gente vai ter o quê? 2 vezes. Quem é que vai ser o 10º termo, né? 128 vezes 1 sobre 2 elevado a 10 menos 1. Certo? Então, se eu coloco 2 evidências, essa vai ser a distância total percorrida, né? Então, se eu coloco a distância, esse 2 evidências, então vai ficar 128 mais 2 vezes 64 mais 32 mais 16 até 128 vezes 1 sobre 2 elevado a 9. Tá? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem 128 mais 2 vezes essa soma, onde essa soma daqui é uma soma de PG de razão meio. E se daqui até aqui eu tenho 10 termos, daqui até aqui eu vou ter 9 termos. Então isso aqui vai ficar
128 mais, vou subir isso aqui, então, chamar essa distância aqui de D. Então, vamos subir isso aqui. Então, isso aqui vai ficar D igual a 128, mais a soma dessa PG vai ficar o A1, que é 64, vezes a razão, que é meio, elevado a 9, menos 1, sobre a razão, que é meio, menos 1. Então, como meu espaço aqui está curto, eu já fiz essa conta. Ao terminar essa conta aqui, o que a gente vai achar vai ser o seguinte, né? Ao concluir essas contas, o que a gente vai achar é uma distância de 383,50 metros. Logo, o gabarito é a letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então, com isso a gente conclui essa aula, então a gente fecha essa parte de progressão geométrica, que é a soma dos n primeiros termos de uma PG, tá bom? Na nossa aula seguinte, a gente vai falar sobre um outro conceito chamado limite da soma, ou soma dos infinitos termos, né? A gente costuma chamar vulgarmente assim, soma dos infinitos termos, que é uma soma específica para quando a gente tem uma condição para a razão da PG. Então, quando a gente tem uma condição específica que é a razão da PG está entre menos 1 e 1, a gente consegue calcular a soma com esses termos aí a perder de vista, tá? Então, isso que a gente vai ver na próxima aula. Um abraço.